A história de Embu das Artes começa em 1554, quando os jesuítas fundaram o aldeamento de Borri, mais tarde conhecido como Emboy, com o objetivo de catequizar os índios guaranis da região. Uma pequena capela foi erguida no centro do aldeamento, marcando o início de uma longa tradição religiosa. Em 1607, as terras da aldeia foram concedidas ao bandeirante Fernão Dias Pais e sua esposa Catarina Camacha, que doaram as terras aos padres da Companhia de Jesus em 1624. No final do século XVII, o padre jesuíta Belchior de Pontes transferiu o núcleo da aldeia e iniciou a construção da atual Igreja do Rosário, um marco religioso e cultural para a comunidade. Em 1760, por ordem da coroa portuguesa, os jesuítas foram expulsos do Brasil, mas o legado arquitetônico e cultural deixado por eles permaneceu. E foi só a partir de 1950 que artistas locais e de fora começaram a se estabelecer em Embu, transformando-a na Terra das Artes. Ao longo dos séculos, desde os tempos antigos até os dias de hoje, Embu das Artes tem sido palco de muitas histórias e lendas que atravessaram gerações, narradas por moradores e visitantes fascinados por sua riqueza cultural. Neste documentário, vamos mergulhar nesse universo encantador, revivendo algumas dessas narrativas que ajudam a construir a identidade única da cidade. Para começar, contaremos a lenda que explica a origem do nome Embu, uma história cheia de significado e mistério. Há muitos anos, nas terras que hoje conhecemos como Embu das Artes, um padre jesuíta chamado Belchior de Pontes recebeu uma missão importante. Ele devia fundar um colégio na região. Vindo de Itanhaém, em direção a Piratininga, o padre enfrentou um caminho difícil e traiçoeiro, passando por áreas pantanosas e de difícil acesso. Durante essa jornada árdua, ele quase ficou atolado em um pântano, quando, de repente, um índio apareceu. Esse índio, como se enviado pelos deuses, conduziu o padre e sua comitiva até uma choça segura, localizada em um outeiro. Enquanto o padre descansava, o índio saiu para buscar água no rio. No entanto, o tempo passou e o índio não retornou. Preocupado, o padre, acompanhado pela mulher do índio, decidiu ir à sua procura. Foi então que, para sua grande tristeza, eles encontraram o índio morto, com uma enorme cobra enrolada em seu corpo. Profundamente tocado por aquele trágico acontecimento, o padre Belchior decidiu velar e sepultar o índio segundo os preceitos do catolicismo. Naquele mesmo lugar, ele ergueu uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário, em homenagem ao espírito do índio e como sinal de proteção para a nova aldeia. Com o tempo, a pequena capela se transformou na imponente igreja de Nossa Senhora do Rosário, que conhecemos hoje. Diz a lenda que a cobra que matou o índio foi sepultada sob o altar-mor da igreja. E esse evento marcante teria dado origem ao nome da aldeia, inicialmente chamada de Emboy. 「みぼい」 「みぼい」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 「
Reza a lenda que, nas noites de sexta-feira, quando o relógio marca exatamente a meia-noite, um silêncio profundo invade as ruas de Embu das Artes. Nesse momento, um frio gélido percorre a espinha dos que se aventuram por caminhos ermos. É então que ela surge, a porca gigante, acompanhada de seus 40 leitões. Essa não é uma porca qualquer. Ela tem um aspecto monstruoso, com 40 tetas pendendo de seu corpo, cada uma alimentando um leitão que a segue fielmente. Dizem que seus olhos brilham no escuro, como chamas que hipnotizam aqueles que a encontram. A história dessa criatura assombrada é antiga. Há muito tempo, conta-se que uma mulher devota se apaixonou por um padre da região. Eles viveram um amor proibido, às escondidas, longe dos olhos do mundo. Mas, um dia, seu segredo foi descoberto. A mulher estava grávida e os líderes religiosos não perdoaram o pecado. Eles a excomungaram e, como punição, ela foi amaldiçoada. Transformaram-na em uma porca grotesca, condenada a vagar eternamente pelas ruas da cidade, carregando seus 40 leitões como um símbolo dos pecados que cometeu. Desde então, a porca aparece nas noites de sexta-feira. Os antigos moradores dizem que, quando você ouve seus grunhidos ao longe, deve fazer o sinal da cruz e ir para casa. Ela é vista nas ruas escuras, nos campos vazios e até mesmo próxima à igreja, com seu olhar ardente e assustador. Conta-se que, nos tempos antigos, quando Embu das Artes ainda era chamada de Emboi, os jesuítas viviam ali, trazendo consigo ensinamentos e uma vida religiosa intensa. Tudo estava em paz, até que, em meados do século XVIII, chegou a notícia de que os jesuítas seriam expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. Sabendo que logo seriam retirados da região, os padres começaram a se preocupar com o tesouro que haviam acumulado durante anos. Ouro, pedras preciosas e diversos objetos sagrados. Eles sabiam que, em mãos erradas, aquele tesouro poderia cair em desgraça. Então, decidiram tomar uma atitude drástica. Eles reuniram tudo o que tinham em um grande tacho de ferro e o esconderam nas profundezas da lagoa. Para isso, construíram uma jangada com troncos de bananeira e, durante uma noite escura, carregaram o pesado tacho para o centro do lago. Com cipós, amarraram o tesouro e o deixaram afundar lentamente nas águas escuras. O povo da aldeia, ao ouvir a história, passou a acreditar que, em noites de sexta-feira, à meia-noite, os fantasmas dos jesuítas saíam do altar-mor da igreja e vagavam pela cidade, buscando o tesouro perdido. Mas o lago, hoje conhecido como Praça da Lagoa, foi aterrado com o tempo. E assim, dizem que os fantasmas dos jesuítas permanecem tristes e decepcionados, incapazes de recuperar o tesouro que um dia esconderam. Há quem diga que, se você passar pela Praça da Lagoa numa noite escura, pode ouvir o som do tacho sendo arrastado no fundo da terra. Outros dizem que os jesuítas ainda guardam o local, protegendo o tesouro de mãos curiosas e gananciosas. A lenda permanece viva na cidade, lembrando os moradores de um passado repleto de segredos e riquezas escondidas nas profundezas da antiga lagoa. Conta-se que, antigamente, os indígenas de Embu das Artes não acreditavam no diabo ou no inferno, uma crença que preocupava o padre Belchior de Pontes. Determinado a incutir o temor ao diabo nos moradores da aldeia, ele decidiu esculpir uma figura assustadora. A imagem do diabo foi talhada em madeira de forma grotesca. Na aldeia, o padre saiu em procissão com a escultura.
tentando convencer os indígenas das forças do mal. Mas, ao invés de medo, o que ele encontrou foi risada. Os indígenas zombaram da figura, achando-a cômica e nada assustadora. Foi então que algo sinistro aconteceu. A estátua do diabo ganhou vida, seus olhos brilharam intensamente e ele começou a cavalgar pela aldeia, espalhando um medo nunca antes sentido. Os risos deram lugar ao pavor e os moradores, desesperados, se reuniram para enfrentá-lo. Os indígenas se armaram com paus e pedras e atacaram o diabo, que agora parecia real e ameaçador. Em uma luta feroz, conseguiram derrotá-lo e matá-lo a pauladas, enquanto ele emitia gritos horripilantes. Desde então, a lenda afirma que a presença do diabo assombra as ruas de Embu das Artes, como um lembrete sombrio do que acontece quando se desafiam as forças misteriosas e desconhecidas. Em Embu das Artes, conta-se a lenda da imagem do Senhor dos Passos, esculpida pelo padre Macaré. Esta obra-prima era tão perfeita e impressionante que muitos acreditavam que havia algo de sobrenatural em sua presença. A imagem ficava na igreja de Nossa Senhora do Rosário, e sua força espiritual era sentida por todos os moradores da região. Certa vez, decidiram levar a imagem para a sé de São Paulo. Organizaram uma procissão e começaram a caminhada. No entanto, ao se aproximarem das divisas de Embu, a imagem começou a pesar de forma inexplicável. O cortejo tentava avançar, mas era como se o próprio solo recusasse a partida da estátua. A cada passo, o peso aumentava, tornando impossível continuar a viagem. Após várias tentativas frustradas, resolveram retornar à igreja. E, surpreendentemente, conforme a procissão voltava, a imagem do Senhor dos Passos foi ficando mais leve, como se estivesse aliviada por retornar ao seu lugar de origem. De volta à igreja de Nossa Senhora do Rosário, a estátua foi depositada em seu altar e nunca mais tentou ser retirada. Até hoje, moradores de Embu acreditam que o Senhor dos Passos fez sua escolha, permanecer na cidade, abençoando todos aqueles que por ali passam. Embu das Artes não é apenas uma cidade de história e arte. É um lugar onde o passado encontra o presente e onde o visível e o invisível se entrelaçam. Suas ruas, suas casas antigas e suas igrejas carregam não apenas as marcas do tempo, mas também os ecos das lendas que moldaram sua identidade. Desde o diabo enfrentado com bravura pelos primeiros habitantes, até a imagem do Senhor dos Passos, que se recusou a deixar esta terra, cada lenda nos conta algo sobre a força e a mística deste lugar. Elas nos lembram que o medo, a fé e o mistério fazem parte da alma de Embu, um lugar onde as histórias se tornam vivas, onde o real e o imaginário caminham lado a lado. Embu das Artes guarda em si o silêncio das florestas que a rodeiam e o sussurro das águas que correm sob suas pontes antigas. Suas lendas não se perderam no tempo. Elas permanecem vivas, repassadas entre gerações, revelando segredos àqueles que estão dispostos a escutar. E assim, as lendas continuam a circular por aqui. Dizem que, se você passar pelas antigas ruas de Embu em uma noite fria e silenciosa, pode ouvir passos, murmúrios e até sentir um olhar vindo das sombras. Não se assuste. É apenas a cidade lembrando você de que cada pedra, cada canto, guarda uma história, um segredo.
Os mistérios de Embu das Artes são eternos. Eles permanecem, desafiando o tempo e convidando cada visitante a se perder e se encontrar em suas sombras e segredos.